A nossa história de hoje, A Maior Flor do Mundo, de José Saramago. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples. Quem me dera saber escrever essas histórias. Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar, com pormenores, uma linda história que um dia inventei. Seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Havia uma aldeia e um menino. Sai o menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore, como um pintacilvo, desce o rio e depois por ele abaixo. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para adiante, começava o planeta Marte. Dali para adiante, para o nosso menino, será só uma pergunta: vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar à direito pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainha brancas, e outras vezes metendo pelos bosques de altas árvores, onde havia clareiras macias, sem rastros de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. Oh, que feliz ia o menino! Andou, foram rareando as árvores e agora havia uma charmeca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inclinada colina redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado, e como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto nem pinga, cá por baixo só no rio, e esse que longe estava. Não importa. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio, com as mãos recolhe quanta de água lá cabia. Volta o mundo a atravessar, pelo monte se arrasta, 3 gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor com sede. 20 vezes cai lá. Mas a flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande árvore, deitava a sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nesses casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme, que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do frescor da tarde, estava uma grande pétala perfumada. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita?